É, aula 34, para começar, eu vou mostrar para vocês uma tecnologia que não existe mais, né, que está destacado aqui atrás de mim, que é uma tecnologia de transmissão industrial por correias. Antes da introdução dos motores elétricos, o funcionamento dos equipamentos industriais, uma parte deles, né, era feito dessa forma, como vocês podem ver. Então, basicamente, né, uma indústria como essa, é, tinha que ter pelo menos uma fonte de energia. Podia ser uma caldeira com turbina a vapor, tá? Convertendo energia química em energia térmica para depois converter em energia mecânica, mas também tinha indústrias que tinham rodas d'água para fazer o mesmo serviço e nada impede também de ter geração eólica. Só que aí geração eólica, energia dos ventos, depende muito da velocidade, né? Então a energia eólica servia mais, né? Até hoje em alguns lugares pontuais serve mais para necessidades onde o fornecimento de energia não precisa ser constante, como, por exemplo, torres eólicas para bombeamento de água, onde não há uma necessidade, e em situações onde não há necessidade de um fluxo de uma vazão contínua, quer dizer, uma vazão constante. Ao contrário de máquinas como essa, que precisa ter um trabalho constante, tá? Seguro e constante. Então, que máquinas eram essas? Geralmente máquinas que têm pelo menos um ponto, em algum momento necessita de energia rotativa, porque vocês estão vendo que, pelo menos aqui nesta foto, começa com esta árvore grandona aqui que deve ter, sei lá, 6 metros de comprimento, talvez, e essa árvore que transmite movimento para as polias que estão conectadas a ela, né? Estão vendo que são várias polias, cada polia é conectada a uma máquina. E cada máquina, ela tem lá, né, uma polia, tem uma correia, e a correia transmite o movimento, né, energia, para uma polia existente em cada máquina. Aí, a impressão que dá é que isso aí é um tear, né, para fiação. Então, tem muitos equipamentos que na época usufruíam dessa tecnologia. Então, podemos imaginar aí uma furadeira, uma serra, por exemplo, você faz um corte aí de madeira, por exemplo, você pode converter movimento rotativo em movimento alternativo, tá? Então, tem algum dispositivo que pode converter esse movimento ou movimento rotativo e movimento rotativo. Então vamos lá, são vários: furadeira, esmerilhadeira, plana, né, que, por exemplo, muito usado para cortar madeira, né, para arrancar lascas. De novo, vai, já me perdi. Furadeira, esmerilhadeira, serra, arcos de serra, politriz, retífica, teares. Bom, tem muitos, lixadeiras também, tá? Então, vocês podem imaginar aí equipamentos que convertem movimento rotativo e rotativo e também rotativo e alternativo, né? Como serras, lixas, retíficas, se for o caso, né? Bom, a gama de opções é enorme, tá? Tornos, fresas, né? Torno é rotativo, fresa também. E vocês podem ver que as correias, né, por exemplo, pelo menos essas aqui da frente, a correia torce, sofre uma torção, tá? Hoje não é muito comum, mas sofre esta torção, isso é possível, tá? E além de sofrer essa torção, as duas polias, a de entrada e saída, elas podem estar transversais, não necessariamente paralelas, podem até estar, né, inclinadas, né, em relação à outra. Então, geralmente, né, as correias, elas permitem essa flexibilidade desde que ela esteja suficientemente distante a ponto de não sofrer com amassamento. Tá? Então, as polias podem estar... se elas estiverem mais próximas, certamente deve estar no mesmo plano. Tá? Agora, se estiverem com uma distância um pouco maior, elas podem estar em planos diferentes, mas desde que paralelos. Mas se tiver uma distância grande aqui, aparentemente uns 3 metros de distância entre uma polia e outra, ela sofre aí, a correia sofre uma leve torção. Aí tem uma grande questão também, né? Tem algumas rodas, né, que tem aí várias polias, né, de diâmetros diferentes. Então, cabe aí ao responsável efetuar a troca do diâmetro, caso necessite aí de uma variação de velocidade.
Então, o que acontece? Aparentemente, aqui as polias de cima parece que é uma polia só de um diâmetro só, mas pode ser de dois ou mais diâmetros, né? Fazendo escadinha, que nem no vídeo, nos vídeos anteriores, né? O vídeo anterior eu mostrei, né? Que tem essa escadinha aí, quando, por exemplo, você pode observar aí em furadeiras de topo, né? Furadeira de oficina. Vou voltar aqui e mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é uma foto nova que eu coloquei numa aplicação de uma mola, aí é pulso de elevador. Onde é que tá? Aqui, tanta coisa que eu já mostrei. Isso aqui, tá? Então, de novo, estas máquinas operatrizes, elas podem ter lá uma peça, né, com vamos dizer aí, uma polia com dois ou mais diâmetros diferentes, aí cabe a pessoa efetuar a troca, né? Por exemplo, entra com diâmetro menor, sai com diâmetro maior ou vice-versa, ou diâmetros intermediários. É isso que eu quis dizer, tá? Então, vamos lá colocar essa foto. E às vezes é necessário a introdução de acoplamentos. Por quê? Vocês estão vendo que esta árvore aqui, ela transmite o movimento para várias polias ao mesmo tempo. Então, ao invés de parar todo o processo, para todas estas máquinas por conta apenas de vamos supor que uma das correias desliza e cai. Aí, se ela desliza e cai, certamente a máquina para de funcionar, não tem transmissão. Então, imagina a situação, se porventura isso acontecer, ou houver uma necessidade de algum reparo, substituição da polia, ou mais comum, né, substituição da correia, porque a correia, geralmente, ela desgasta com mais facilidade, é substituída mais rapidamente que a polia. Se isso acontecer, é necessário interromper pelo menos todo esse conjunto de máquinas que dependem desta árvore. Então, quer dizer, não é que existe, pode inserir acoplamentos para que você acione uma manivela, um acoplamento uma parte da árvore se desacopla da outra, permitindo efetuar a manutenção, não evitando a interrupção das outras máquinas. Então, aqui aparentemente são 4 máquinas. Vamos supor que tem aí um acoplamento com uma manivela, vamos supor, entre a terceira e a quarta máquina. E aí deu um problema na quarta máquina. Desacopla ela, desliga a quarta máquina, enquanto as 3 restantes continuam a funcionar. Tá? Mas aí, por exemplo, se tiver, é bom que tenha aí vários acoplamentos, né? Um acoplamento entre as máquinas, vamos supor um acoplamento entre a terceira e a quarta máquina, entre a segunda e a terceira, entre a segunda e a primeira, até mesmo antes da primeira. Se for precisar, por exemplo, efetuar uma manutenção no conjunto inteiro, na árvore. Tá? Por quê? Porque essa árvore aqui, ela vai depender de uma árvore maior, e essa árvore maior está conectada com outras linhas de máquinas que não estão aparecendo aqui. Tá? Então, esse aqui é apenas um ramo, que depende de um tronco. Então, com certeza vai ter uma árvore maior, mais grossa, mais robusta, porque vai fornecer mais energia, né? Porque até eu imagino que não existe apenas essas 4 máquinas na fábrica, deve ter mais, né? E isso veio junto com a Revolução Industrial, onde houve uma necessidade de automação de processos para diminuir os custos de produção, tá? Então, junto com a Revolução Industrial, né, veio a introdução das máquinas a vapor. Na verdade, máquina a vapor veio até antes, permitindo, ao invés de ter uma máquina a vapor para cada máquina operatriz, né, vai ver aí por exemplo, uma caldeira, conjunto caldeira, turbina a vapor, um moinho de água, para a indústria inteira. Claro que, infelizmente, na época, né, devido ao insuficiente desenvolvimento tecnológico, ocorriam muitas falhas, caldeiras explodindo, com muitas mortes, infelizmente. As máquinas ainda não eram muito confiáveis. E mesma coisa, né, as correias arrebentavam com frequência, soltavam com frequência, numa época que ainda predominavam as correias planas, né, as polias planas também.
Então, mas em compensação, né, foi um avanço tecnológico bem considerável, né, permitido a automação dos processos, fato esse que foi interrompido com a introdução dos motores elétricos, por quê? Em comparação a grandes sistemas mecânicos como esse, né, aí depois aparecem motores elétricos, que em geral são bem menores, necessitam de muito menos manutenção, muito menos interrupções, e nada impede de colocar aí eletrodutos, eletroconduítes no piso, aumentando a segurança, aumentando o espaço também, e aumentando os riscos, por exemplo, de alguém sem querer colocar a mão entre a polia e a correia, podendo ocorrer aí até decepação da mão, dos pés, né? Isso, infelizmente, era comum. Tá? E quando a velocidade tangencial da correia é muito grande, né? Se cair na cara de, se bater a correia na cara de alguém, né, pode machucar. E muito. Tá? Mesmo que essas correias na época ainda eram de couro, enfim, de fibras naturais, mas machucava muito decorrente à alta velocidade. Porque nós estamos falando, por exemplo, motores a 1.800 RPM, com redutor de velocidade, mas algumas máquinas, alguns redutores reduzidos apenas algumas centenas de RPM. Mesmo assim, a velocidade é bastante alta. Tá bom? Então é isso. Então era uma forma de transmissão, tá? Que depois foi substituído, virou peça de museu, virou artigo de museu, que foi substituído por um sistema mais enxuto, mais simples de gerenciar, que é o sistema elétrico, porque você pode controlar tensão, corrente, frequência, ainda mais com eletrônica de potência que nós temos hoje, né? E o sistema elétrico, né, ele sofre menos interferências, ainda mais sistemas industriais aí que indústria de grande porte que sempre vai ter um engenheiro de manutenção elétrico, enfim, né? Ou pelo menos um técnico, um tecnólogo da área. Aí, por exemplo, né, necessitava de muita manutenção, paradas frequentes para troca de correias, às vezes soldagem de árvores, polias, enfim, né? Então, o custo, o tempo perdido era muito grande, tá? E também boa parte da energia era perdida decorrente ao deslizamento, tá? Às vezes a correia ficava muito frouxa por conta aí, vamos supor, deformação plástica das correias, tá? Então, a eficiência da transmissão de energia era baixa, tá? Mas com o tempo, com os avanços tecnológicos, essas eficiências aumentaram bastante, ainda mais com a introdução do motor elétrico, que possui uma eficiência muito mais alta do que um sistema mecânico. Também por quê? Porque a conversão de energia acontece no ponto, no local onde vai ser utilizado. Ao contrário da transmissão industrial por correios, que a conversão de energia ocorria fora do galpão, num ponto bem distante, onde a conversão de energia química é energia mecânica, e até chegar ao ponto final, muita energia já era perdida. Tá? Eu vou mostrar para vocês aí algumas fotos que eu peguei na internet, tá? Onde na época da Revolução Industrial, né, tinha até mão de obra infantil. Por que usavam crianças? Porque elas tinham mãos pequenas e dependendo do local do ponto, né, só elas que podiam efetuar um determinado serviço. Tá? Então, o que mais? De novo, né, como falei, que máquinas que eram manuseadas dessa forma? Teares, furadeiras, esmerilhadeiras, retíficas, politrizes, lixadeiras, produção também, né, de tecido, né, então tecelagens, né, algo que parece ser tecelagem. Eu não sei se produção de papel já era na época, eu acho que não. Tá? Mas assim, é possível, por quê? Porque a indústria de papel tem muitos rolos, né? Tem muitos dispositivos que promovem a rotação. Tá? E assim por diante. E outra coisa também muito importante, vocês estão vendo aqui uma máquina, por exemplo, né, ela trabalha constantemente, mas às vezes há uma necessidade de interromper a atividade para efetuar alguma manutenção na máquina, tá? Então, aí era essencial aí a introdução de acoplamentos para evitar acidentes, né? Imagina você você retirando a correia na mão. É um tanto estranho, tá? E não estou dizendo que isso não acontecia, né? Mas imagino que machucava muito. Aqui, por exemplo, do lado direito, vocês estão vendo foto aí de correias, meio que torcendo, mas porque as distâncias são grandes. E vocês estão vendo que são várias linhas, e a cada linha tem uma árvore. E cá entre nós, cada uma dessas árvores são muito grandes, aí, sei lá, de comprimento de pelo menos 20, 30 metros, tá? Vocês estão vendo aí do lado esquerdo também em cima, né?
tecelagens, tá? Aparentemente é uma tecelagem, e estão várias árvores que certamente são conectadas a uma árvore maior que conecta aí a uma turbina a vapor, por exemplo. Então, imagina aí a quantidade de carvão mineral, principalmente, né, que na Inglaterra era chama, a abundância, né, de carvão mineral, graças ao carvão mineral junto com mina de ferro, que ambos contribuíram aí para a consolidação da Revolução Industrial, né? Aí, exemplo de uma máquina, até mesmo a indústria gráfica poderia usufruir, né, desta tecnologia. Vocês estão vendo aí em cima que tem uma árvore menor. Eu não sei o que é exatamente produção de algum tecido, sei lá. Aqui, por exemplo, a impressão que dá que é politriz, tá? Então, tem árvores menores, né, com algumas, sei lá, 4 ou 5 polias, e estão fazendo um trabalho aí, deve ser polimento, enfim, né, lixamento. Mas o interessante, né, que, por exemplo, você vai fazer um trabalho, então você não usa o equipamento o tempo todo. Às vezes você está manuseando aí a um produto, né? E continua ligando. É a mesma coisa, por exemplo, você escovar, vamos supor aí, fazer uma analogia aí bem curiosa. É a mesma coisa você escovar os dentes e deixar a torneira aberta. Aí, mesma coisa, você vai fazer o trabalho, você não vai usar a máquina o tempo todo. Algum momento, né, você vai organizar os produtos e tal, mas a máquina continua funcionando. Ao contrário de hoje, que tem lá os motores elétricos, é só apertar o botão on/off, né? Aí, no caso, aí um off, né, nos primórdios ainda não existiam, né? A não ser que cada um lá tem uma manivela para você, né, para acoplar e desacoplar, mas acho que não tinha muito fundamento. Acho que era mais conveniente deixar essa transmissão funcionando aí ininterruptamente, tá? Para não ter aí problemas aí junto com outras máquinas, solavancos, alteração do torque, enfim, né? Aí vocês estão vendo uma outra máquina, tá com a impressão de ser vários tornos. Tá? Se não é torno, é fresa, pelo menos máquinas operatrizes. Olha como é que era lá em cima. Também, né, aí parece ser uma politriz. Estou vendo as polias, desculpa, as correias, né, elas retorcendo, né? Aí vocês estão vendo que é uma árvore para cada conjunto de 2 linhas, né, de máquinas operatrizes. Pessoas trabalhando aí em ambiente fechado, sentados, então às vezes necessitando aí de um trabalho mais minucioso, né? E aí as fontes de energia, né? Como falei, conjunto caldeira e turbina, então a turbina a vapor acionada aí, as atuais aí consegue chegar até na casa das dezenas de milhares de RPM, na época nem tanto, né? Mas promovendo aí a energia rotativa necessária. E vocês estão vendo aí, tem rodas d'água, e aí a utilização de cabos de aço. Por quê? Porque o cabo de aço ela proporciona uma transferência de energia a distâncias até maiores do que das correias. Por quê? Porque os cabos de aço eles são mais resistentes, tá? Então, vocês estão vendo aí, por exemplo, um sistema mecânico, né, com rodas, permitindo a transferência, né, de energia mecânica para distâncias grandes, né? Então, vocês estão vendo aí uma roda d'água que aciona uma polia que movimenta o cabo de aço até uma outra polia e assim por diante, né? Pode ter vários cabos de aço no meio do caminho, enfim. Aí vocês estão vendo aí, por exemplo, vamos supor uma indústria no alto de uma serra, de um morro, de uma montanha, e as turbinas embaixo. Como se fosse aí uma arquitetura que lembra muito os teleféricos, tá? Não, mais para frente tem foto de teleférico, sim. E aí, por exemplo, uma indústria do lado esquerdo da margem do rio e a turbina do lado direito, tá? Isso é possível. Aí usa-se cabos de aço porque elas são mais resistentes, né? São mais propícias a longas distâncias, né? Ao passo que as correias, né? Depois apareceram aí as correntes, elas proporcionam aí movimentos a distâncias menores. Vocês estão vendo aí no máximo 3 metros de distância entre uma polia e outra. O que mais? É a mesma coisa, tá? Nada impede também, né, de ter um esquema desse aí, mas com tração animal, ou até mesmo tração humana. Eu já tenho 4 formas de acionamentos. Roda d'água, turbina a vapor, tração animal ou tração humana e energia eólica. Será que tem outra? Aí já é mais
com peça de museu para apresentação. Vocês estão vendo aqui a polia, né? Constituída por 4 diâmetros, tá? E aí troca-se a relação de diâmetros, né? De acordo aí com a velocidade desejada. Como falei na aula anterior, se for utilizar um sistema desse aí, leva-se em consideração o quê? O material utilizado e o furo a ser aplicado, tá? Por exemplo, furo pequeno em madeira, uma carga mais baixa, pode usar uma rotação mais baixa. Desculpa, uma rotação mais alta. Ao passo em que, por exemplo, alumínio, broca grossa, então é bom usar uma rotação mais baixa para promover uma carga maior, né? Um torque maior. Aí vocês estão vendo aqui do lado esquerdo várias engrenagens, mais para frente eu vou falar sobre engrenagens, né? E aí, por exemplo, aí é uma espécie de museu, né? Tanto que até colocaram aqui exaustão, mas essas tecnologias de exaustão é muito posterior, tá? E que vocês estão vendo aí é para a impressão de ser um tear, tá? Um tear com acionamento mecânico, tá? Roda d'água, vocês estão vendo aqui o cabo de aço, tá? A roda d'água, ela é conectada por um eixo até aí a polia, por onde passa o cabo de aço. E o resto vocês sabem, tá? Vou falar sobre uma outra tecnologia. Até então eu estava falando, né, de um elemento rotativo, né, uma polia, com vários degraus, né, digamos. Ou melhor dizendo, vários. Acho que qualquer passei, falei, acabei passando. Ah, não. Então vocês estão vendo aí, né, uma peça, né, com vários diâmetros, uma polia com vários diâmetros, tá? Como eu tinha comentado aqui. Só que tem uma coisa, né? Vocês sabem que quanto maior o número de diâmetros, maiores são as relações. E aí nós podemos comparar com os veículos, né? Quanto maior o entrosamento, né, entre as engrenagens, e também, né, quanto maior o número de engrenagens, maior o número de marchas. Então, aqui, por exemplo, vocês podem ver aí 3 velocidades. Ok. Se vocês colocarem mais degraus, vai ter mais velocidades. E vamos supor que tem a mesma peça aqui, vamos supor aí que essa polia tem a mesma largura e correias cada vez menores. Vamos supor. Com correias cada vez menores, você pode ter mais degraus. Então, a escada, ela vai tender o quê? A um plano inclinado, a um cone. É isso que, teoricamente, é o comando CVT. O comando CVT é como se fosse uma escada com número de degraus infinitos. Tá? É por isso que, teoricamente, se fala, né, que o CVT ela transmite uma quantidade infinita de marchas. Pelo menos isso na teoria. Então, o que é um câmbio CVT? É um conjunto como esse aqui, assim, pelo menos o seu coração, né, ausente de engrenagens, ela tem menos componentes do que uma caixa de câmbio convencional, só que ela transmite o movimento de acordo com a diferença, na diferença de diâmetro, só que de uma forma diferente, vocês vão ver. Vamos ver aqui, aqui em cima. Este aqui, eu estou falando de CVT, mas existem outras tecnologias. Mas vamos falar basicamente de um aparato em que há uma variação da rotação do eixo de destino de acordo com a variação dos diâmetros. É que nem, de novo, a furadeira de topo. Então, vocês estão vendo esses desenhos aqui de cima, né? É aquela situação a qual por exemplo, você vai variar a rotação, né, de acordo com o deslizamento dessas peças aqui de cor dourada. Então, o que vocês podem ver? Que vamos supor que o eixo que fornece energia é o eixo de cima e o que recebe é o eixo de baixo. Aí vocês estão vendo que o contato entre essas peças douradas, ela se dá em pontos, digamos, concêntricos, né? Não vou dizer concêntrico, vou dizer outro termo. Aí vocês estão vendo que a distância entre o eixo e os pontos de contato entre as polias e essas peças douradas, que elas permitem, né, a regulação da variação da rotação, vocês estão vendo que os pontos estão em mesmas distâncias, nas mesmas distâncias. Ou melhor dizendo, a distância entre o eixo e os pontos de contato são os mesmos, tanto na parte da polia de cima quanto na parte da polia de baixo. Traduzindo, que eu comentei anteriormente, né, lembrando aquela fórmula, V igual a ômega R,
O raio em cima vai ser igual ao de baixo. Logo, as rotações vão ser iguais. Agora, no desenho do meio, vocês podem ver que o ponto de contato da polia, né, da parte da polia de cima, a distância entre o ponto de contato e o raio, ela é menor do que embaixo, que a distância entre o ponto de contato e o eixo, né, o raio é muito maior. E cai naquela história que eu comentei, né? Polias menores transmitem energia, né, a rotações, polias menores, né, de raios menores, raio, diâmetro, tanto faz, né, raios menores, menor, rotação maior, e raio maior, rotação menor. É isso que está vendo aqui. Então, por exemplo, o ponto de contato entre essa peça dourada e o eixo, ela é menor, simulando aquela situação da polia menor ou da engrenagem menor. Então, por isso que a parte da polia de cima ela é mais rápida que a de baixo. E vice-versa, ao contrário também no lado, do lado direito. E é isso que ele está mostrando aqui. Então, aquela peça de cor dourada está representada por essas 4 peças aqui, 12 de cima e 12 de baixo, 12 esquerda e da direita, né? Que tem aí um formato mais tendendo arredondado. Tá? Um formato aí, lógico, que igual ao das pistas destas 2 polias. Tá? Então, essa aí é uma tecnologia de transmissão de movimento por meio da variação, tendo variação de velocidade. É uma tecnologia antiga, mas só recentemente tratando no mercado devido ao aumento da confiabilidade, do aumento da diminuição dos desgastes decorrente ao atrito. Por quê? Porque está em constante atrito, está em constante. A superfície dessas 4 peças estão sempre encostadas com a superfície dessas polias. Então, houve uma necessidade aí de um desenvolvimento tecnológico no ramo de materiais para diminuir ao máximo os desgastes, os atritos, riscos, etc. Então, da mesma forma que uma caixa de engrenagens, é um sistema todo vedado, todo fechado, onde há uma necessidade de lubrificação. Que mais para frente eu vou comentar o quê? Que os objetivos da lubrificação é diminuir ou até mesmo retardar por completo o contato metal com metal, transferência de calor, transferência de massa, tá? De alguma partícula, algum material que pode gerar tanto pelo contato, né, pelo desgaste entre as peças, ou até mesmo devido a reações oriundas do próprio lubrificante. Isso aí já não é muito comum. Tá? Então, o CVT é um sistema mais simples, mas ainda em veículos mais caros. Como todo desenvolvimento tecnológico em motores, sempre começa, né, no carro mais caro e depois vai passando para carros mais baratos. Tá? E por conta disso, ainda a manutenção é mais cara, visto que poucas pessoas têm conhecimento, né, de manutenção de CVT. Tá? Toda tecnologia nova, isso acontece. Poucas pessoas com desenvolvimento tecnológico depois vão se qualificando e aumentando aí a disponibilidade de mão de obra, diminuindo seus custos. Aqui, por exemplo, embaixo, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, são as mesmas máquinas, né, que simulam o quê? Uma alteração da rotação do cone do lado esquerdo devido ao posicionamento da correia. Nesse caso aqui é uma correia metálica, mas podia ser uma correia qualquer, né? Por que eu sei disso? Ó, do lado direito, vocês estão vendo que tem um motor elétrico. Ele tem uma polia pequena, né, que transmite o movimento com uma polia maior que esse cone do lado direito, que ela transmite movimento para o cone esquerdo, graças a essa correia metálica. E aí, de novo, se essa correia estiver mais próxima à polia, né, que recebe movimento por essa correia aqui, se ela estiver mais mais para o fundo, né, ela vai simular o quê? A transmissão por uma correia, começando com uma correia pequena e terminando começando numa polia pequena e terminando numa polia grande. O resultado, uma rotação mais baixa. Agora, se for o contrário, se essa correia estiver mais para dentro, mais próximo, né, ela vai simular o início de uma correia grande, de uma polia grande e terminando numa pequena. Aí vai ser uma rotação maior. Só que as velocidades tangenciais, né, quaisquer pontos aí da correia, elas são as mesmas, independente aí do ponto de ela está. E onde ela está agora, ela está ambos em pontos intermediários,
onde os diâmetros daqueles pontos dos cones são os mesmos. Então, se entra uma rotação, por exemplo, 1000 RPM, vai sair 1000 RPM. Tá? É isso que está mostrando aqui do lado esquerdo. Tá? Onde, no caso aqui, essas polias aqui nos desenhos, né, da esquerda e do meio, elas têm sulcos. E cada lado do sulco são como se fossem discos. Então, você pode aproximar ou afastar esses sulcos. É que nem essas polias aqui de cima, que podemos dizer discos, os lados, né, dessas polias, elas são móveis. Na verdade, uma fixa e uma outra móvel. E aí o que acontece? Tudo bem que aqui de cima, né, não há uma variação da distância, né, entre os lados das polias, mas existe uma outra tecnologia, que é essa aqui de baixo, dessa dos desenhos, né, que é o que é realmente aplicado nos CVTs veiculares, onde há um distanciamento ou aproximação dos lados das polias, tá? Então, por exemplo, se os lados se afastam, a polia vai mais para dentro, simulando uma polia menor. Agora, quando as laterais elas se aproximam, o percurso da correia aumenta e aí simula o quê? Uma polia maior. Por quê? Porque a área de contato entre a correia polia e o centro da polia aumenta. Tá? É o que vocês podem ver aqui, por exemplo. Isso aqui é uma tecnologia de CVT, né? Que tem lá suas vantagens, né? Que é a questão aí da uma grande variação, pelo menos teórica, de velocidade, né? Não tem aqueles picos, né? Aqueles solavancos quando alguém aí troca as marchas, né? Que tem toda aquela atividade, colocar o pé na embreagem, trocar a marcha, tira o pé da embreagem, não tem daqueles soquinhos, né? Que nem, por exemplo, transmissão automática, só que o manuseio, né, pro método construtivo, né, da caixa do engrenamento aí da transmissão automática é bem diferente, tá? A transmissão automática é diferente do CVT, que é bem diferente da transmissão manual. E aí o que acontece? Você vai comprar o carro, você vai querer que dure para sempre, ou dure muito tempo. Então, por que que as tecnologias CVT só estão aparecendo agora? Porque agora que a engenharia conseguiu desenvolver um equipamento confiável, com custo de manutenção baixo, visto o quê? Porque você vai usar o carro aí por, no mínimo, dezenas de milhares de quilômetros. Isso não chegar aí a casa de uma, duas, até mesmo 30 centenas de milhares de quilômetros, tá? Então, é assim, geralmente, as correias, né, do CVT, dos veículos, elas são o quê? São pedaços, são partes de material aço, né, que são conectadas umas às outras, formando uma correia. Então, essa correia, ela entra em contato com as duas polias, a que fornece energia e a que recebe. Uma das polias, geralmente, né, as laterais são fixas, tá? Ah, não, falei besteira, desculpa, as duas têm que ser móveis. Por que que eu estou falando isso? Porque vocês estão vendo essa foto, por exemplo, a polia de cima, a lateral de ambas, elas estão mais próximas, tá? Estão mais próximas, forçando o quê? Um percurso maior da correia. E a distância entre o ponto de contato entre a correia e a polia, a distância entre o ponto de contato e o raio da polia, aqui, como vocês estão vendo aqui em cima, é maior do que aqui embaixo. Porque aqui embaixo vocês estão vendo que a distância entre as laterais da polia são maiores. E a parede de ambas as polias é em V, forçando o quê? Que em um determinado ponto a correia ela tem um percurso maior, um deslizamento maior, ou menor como aqui embaixo, ou maior como aqui em cima. Claro que o CVT é uma revolução, então é uma tecnologia que foi desenvolvida do nada, né? Não é uma adaptação de uma outra já existente, né? Só que décadas depois que foi introduzida no mercado. Como eu falei, graças aos avanços na tecnologia de materiais, manutenção mecânica e também lubrificação. Tá? É como vocês estão vendo aqui nos desenhos aqui do meio, né? Vocês estão vendo aqui nesse conjunto correia e polias, né? Que do lado esquerdo a polia tá tendo um percurso menor, né? Uma área de contato menor, por quê? Porque está mais próximo ao raio, em comparação do lado direito,
obrigando o quê? A uma rotação maior do lado esquerdo e uma menor rotação do lado direito. Enquanto desse desenho aqui do meio, ele aparentemente transmite na mesma velocidade. Tá? Por quê? Porque o ponto entre a polia e o centro entre a correia e o centro da polia é o mesmo tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E como vocês estão vendo, né, as extremidades das polias elas são em V, tá? Formando um sulco em V. Por isso que, dependendo da situação, a correia ela possui maior ou um menor percurso. Eu acho que é mais prático ver vídeos, tá? Mas aqui, por exemplo, as outras ilustrações que eu peguei, vocês estão vendo aí a diferença entre o percurso da correia do lado esquerdo e também do lado direito. Então, e pelo menos uma das polias há algum acionamento para que ocorra o quê? Uma variação da distância entre as laterais de uma das polias e a outra ela se movimenta por si só, tá? Então, por exemplo, tem lá um dispositivo, algum motorzinho, sei lá, em que aumenta ou diminui a distância entre as duas extremidades dessa polia do lado esquerdo, por exemplo. Aí do lado direito ela fica flexível, né? Sendo movimentada de acordo com a variação de deslocamento. Tá? Aqui do lado direito vocês estão vendo a mesma coisa. Tá? E aqui é meio apagado, né? É um conversor de torque. Mais para frente explico melhor que isso, né? Aqui, por exemplo, o bloco, né? O sistema mecânico onde há o CVT. Geralmente os CVTs, né, são menores, mais enxutos, mais leves do que os sistemas que compõem a transmissão manual ou automática, ou automatizado, né? É outra tecnologia também que é intermediária entre manual e automático. Vocês estão vendo do lado direito, né, que é a correia, né, que é o que? É feita munida de componentes metálicos, né, de mesmo tamanho, mesmas dimensões, mesmas características, que elas são unidas por meio de uma tira metálica, tá, formando uma estrutura maior, né? Eu falei de polia que transmite energia ou que recebe. Aqui uso um termo até mais didático, na minha opinião. Polia condutora, polia conduzida. Tá? Aqui, por exemplo, quando eu falei, né, dois cones, na verdade, dois cones seriam o quê? As duas laterais de uma polia, né, que tem formato cônico mesmo. Quando os dois cones estão afastados, a correia passa na parte do canal que ficou mais baixo, fazendo que o raio da correia em torno da polia diminua e, por consequência, a rotação aumente. Depois, quando os cones estão juntos, a correia passa pela parte do canal que ficou mais alto e o raio fica maior. Quando as duas polias mudam seus raios entre elas, cria um número infinito de relações de marchas da mais baixa até a mais alta. Por que infinito? Porque não tem vários degraus. É como se tivesse um número infinito de degraus. Tá? Aí que mais? Aí o exemplo de como funciona, como poderia funcionar, né, o CVT dentro do veículo, né? Isso aí não estou dizendo que qualquer veículo tem exatamente esse método construtivo, varia um pouco, tá? Aí vocês estão vendo que tem, na verdade, isso aqui, a impressão que dá é uma tecnologia aí que engloba aí CVT, mas deve ser do eixo traseiro. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, que o eixo ela é totalmente separado, né? Do lado esquerdo é diferente do lado direito. E aqui vocês podem ver que embaixo, né, as duas polias, ou a correia passando por essas duas polias de baixo, elas têm um percurso menor, gerando, por consequência, uma rotação maior do que aqui em cima. Aí vocês estão vendo também aí, por algum motivo, ter lá um conjunto de engrenagens, tá? Amortecimento, né? Que aqui é o amortecedor, molas, né? Que faz parte do sistema de suspensão veicular. E tem essas peças aqui em cima, que até comentei umas aulas atrás aí, que foi motivo de um desgaste prematuro de um dos pneus do meu carro, com 1.500, 2.000 quilômetros, já ficava bem, nem falo careca, falo liso de aparecer mesmo as fibras do pneu, né? Aquela. Não é fibra, né? Mas a malha fibrosa dentro da borracha vulcanizada. Isto é, um risco altíssimo, né? Então, rompeu, né? Quebrou uma dessas peças, aí foi necessário efetuar a troca do par, né? Para não ter esse negócio de peça nova e peça velha. Eu fazer um comentário muito interessante. Quando você faz uma manutenção preventiva veicular, por exemplo, sempre, quando tem peças em pares, sempre é bom trocar em pares. Isso se não trocar, não for, isso depende da situação, às vezes é ideal trocar os quatro.
Por exemplo, quando fala nos amortecedores, suspensão veicular, tem lá um sistema, né, para cada roda, dois à frente e dois atrás. Se der algum problema, vamos supor, da roda esquerda dianteira, então troca também vamos supor, esquerda dianteira, então troca também a da direita dianteira. Isso, né, se alguma situação extrema não pedirem para trocar as traseiras também, tá? Mas como os esforços do eixo frontal é diferente, né, geralmente é diferente do traseiro, então muitas vezes torna-se suficiente apenas trocar as peças ou da frente ou de trás, tá? Aí vai depender muito do manuseio do veículo, se freio acelera muito e principalmente da propulsão, né? A grande maioria dos veículos, né, o motor fica na frente, tá? Então é isso. Exemplo de CVT para acionar para o acionamento, né? Como vocês estão vendo. Como eu disse, aparentemente é roda traseira, tá? Porque mais para frente eu vou mostrar para vocês o conceito de diferencial, tá? Que é algo que é comum aí tem qualquer caminhão, até mesmo caminhonetes e também veículos com tração nas quatro rodas. Mas o que é importante nessa ilustração, vocês estão vendo, né, que o acionamento se dá aqui pela variação, né, da distância entre as laterais de ambas as polias pela tecnologia CVT. Tá? E eu tenho quase certeza agora que é eixo traseiro, porque eu estou vendo aqui um eixo, que geralmente é chamado de eixo cardan. Tá? Então, que é muito comum ter lá o motor na frente, o eixo cardan transmite o movimento por um diferencial, que geralmente é um conjunto de engrenagens, que fica em linha aí com o eixo traseiro. Tá? É isso que eu queria falar. A vantagem, né, da transmissão por CVT é que a transmissão, pelo menos vamos dizer teoricamente, de marchas, ela é linear, evitando aqueles trancos, né? Então é como se fosse, por exemplo, uma pessoa subir, né, uma montanha, né, com uma pista com uma subida constante, essa linha azul. Agora, a transmissão, né, aqui está dizendo AT de transmissão automática, né? Mas a transmissão manual é muito pior. A transmissão automática pode até ter algum solavanco, algum tranco menor, né? Mas o intuito é evitar isso. Mas a manual, então, todo mundo sabe que tem. Então, por exemplo, você põe o pé na embreagem, efetua a troca de marcha da primeira para a segunda, tira o pé na embreagem e tem aquele tranco. Da segunda à terceira, tem também assim por diante. O que você consegue ver nesse gráfico? Em que, fazendo uma simulação, né? Vamos supor aí esse teu homenzinho aqui azul, né? Tá firme e forte, né? Enquanto o vermelho tá cansado. Por quê? Porque ele precisou de mais energia para subir do que o outro, consumiu mais energia, né? Para subir uma altura maior. Aí depois teve que descer e aí depois teve um desgaste maior, né? Porque subiu ainda mais. Aí depois teve que ceder e assim por diante, fazendo como se fosse um dente de serra. Então, nesta ilustração, né, o homenzinho vermelho ele sofreu um esforço maior para efetuar seu trabalho até chegar nesta altura. Mas o que acontece? Esses números aqui, né, guia marcha, né, engrenamento, né, primeira marcha até a sexta. O que acontece? O eixo X é a rotação, desculpa, a velocidade, quilômetros por hora, milhas por hora, o que seja. Ao passo que o eixo Y é a rotação, em RPM. Então, no transmissão manual, e aí diz que até na automática, você precisa de rotações maiores para efetuar as marchas. Eu vou comparar, tudo bem que tem um AT aqui, mas vou comparar com a transmissão manual, que é mais evidente. Você precisa de aumentar a rotação para colocar o pé na embreagem e engrenar a marcha seguinte. Então, você aumenta a rotação, coloca o pé na embreagem, engrena ele para colocar na marcha seguinte, de primeira, da segunda, da terceira e assim por diante. E está dizendo o quê? Que precisa ser de mais energia, né? Porque quanto maior a rotação, mais energia é necessária do motor, né? E velocidade também. Então, são duas coisas que caminham juntas, né? Velocidade versus rotação. Velocidade tangencial, né, das rodas versus rotação do motor. Então, precisa de mais energia para efetuar a troca de marchas, mas boa parte da rotação é perdida durante a troca delas. Por quê? Porque, por exemplo, de uma mesma velocidade do carro, a rotação muda de acordo com a marcha. Então, vamos supor aí, um carro 1.0,
como é o meu caso, né? Do meu caso, 100 km por hora é obtido quando está uma rotação aí de 3.200, 3.300 RPM. Mas eu colocando meu carro a 100 por hora numa quarta marcha, a rotação aumenta para 4.000 e pouco, o que já não é tão aconselhável. Porque você sabe, né? A cada marcha é ideal para uma faixa de velocidade. Às vezes, eu conheci gente que normalmente gata diretamente de segunda para quarta, ou não usa a primeira marcha, por exemplo, que você está saindo lá do semáforo a uma pista plana, já sai de segunda, e assim por diante. Então, é isso que quer dizer que, pelo menos na teoria, a grande vantagem do CVT, que além de diminuir os trancos, ela diminui o consumo de energia, por quê? Porque necessita de menos rotações. Só que na prática, eu já vi manual aí do March, da Nissan, comparando um carro CVT com outro de transmissão automática. O consumo de combustível no CVT pareceu ser até mais alto, um pouquinho mais alto. Por quê? Quando você está usando a transmissão manual, às vezes a pessoa tem uma noção mais exata de engatar a marcha no momento de menor consumo de combustível. Já na transmissão automática, a pessoa não tem tanta liberdade para tal. Tá? Dizem que é por isso. Mas aí existem vários vídeos, né, na internet, da Nissan tem os materiais incríveis, né, que fala sobre o funcionamento do CVT, além das suas vantagens, como falei. O carro fica mais leve, porque tem menos partes móveis, né, o conjunto é mais leve, tem menos, como falei, menos partes móveis, por consequência, uma manutenção mais simples, né, do que o conjunto de engrenagens numa transmissão manual. Talvez até uma manutenção mais simples do que transmissão automática também, tá? E, teoricamente, o consumo de combustível é menor, visto que as rotações são mais suaves. Ao contrário da transmissão manual, que vocês estão vendo que forma um dente de serra, vai oscilar muito. E essa grande oscilação, esses trancos, elas aumentam o desgaste a longo prazo das correias. Porque transmissão manual, por exemplo, usa correia dentada. Tem alguns veículos que usam correntes, tá? Que dizem que correntes elas são mais duráveis, mas já vi vídeos dizendo que é bom trocar correntes a quilometragens mais longas. Já vi vídeo, por exemplo, recomendando troca de corrente no motor classe A da Mercedes, que o modelo no Brasil tem uns 20 anos, embora no manual não esteja constando. É aquela questão, né, de zelo, né? Ao passo que a corrente CVT, como ela sofre menos, como não sofre solavancos, né, soquinhos, então a tendência ela resiste mais, tá? Mesmo se ela fosse de correia usando borracha vulcanizada. E o porquê que não usa borracha vulcanizada no CVT? Porque, como falei, né, necessita, né, o sistema interno necessita de lubrificação. E às vezes o lubrificante, com o tempo, desgasta a borracha. Por isso que usam tanto material ferroso, né? Aço, né? Um aço especial. Agora que eu senti falta, né, de pelo menos um vídeo aqui, né? Um link, não tem problema, eu vejo isso agora. Eu vou só procurar aqui. Mas é coisa assim que vocês encontram com facilidade também. Vou colocar aqui, vou colocar no YouTube, né? CVT Nissan, que encontra bastante material. Porque é engraçado, a tecnologia de CVT, quem desenvolveu foram os alemães, mas quem aperfeiçoou foi os japoneses. Então, por isso que é mais comum vocês verem CVTs em marcas japonesas. Tá? Bom, pegar aqui um bem simplesinho, né? Eu encontrei aqui um vídeo de uns 4 minutos. Claro, né, que no YouTube, por exemplo, no começo sempre tem propaganda e tem que esperar a propaganda passar. E outra propaganda, que maravilha. Acho que agora vai. E aí tem um canal muito legal que mostra lá vários sistemas mecânicos, só que alguns deles, esse aqui acho que é em inglês. Vamos lá. Vou compartilhar pelo menos um videozinho, né? Para animar um pouco a festa.
esqueci de falar, né? Qual a origem da sigla CVT, né? Tá aqui, transmissão continuamente variável, que é aquela história lá da quantidade, do número infinito de marchas, né? Outra coisa muito importante, mais para frente, eu vou falar das engrenagens planetárias, tá? Que são muito usadas para transmissão de grandes cargas, tá? Onde há grandes esforços. Mais para frente explico melhor. Input entrada, output saída. Aí você pode ver que o input está uma rotação maior do que a de baixo. Velocidade da correia aumenta. Aí vocês estão vendo aí raio de inclinamento, né? Velocidade de entrada sobre a de saída. Estão vendo que a velocidade de saída diminui. Hum. Aqui é o seguinte, tudo bem que não tem nada a ver com essa aula, mas já que está falando tanto, existem grandes sistemas mecânicos, inclusive industriais, que usam engrenagens planetárias. O que seriam os planetárias? Os planetas, elas sempre rodeiam uma estrela, né? Então, aqui, por exemplo, tem a engrenagem solar, Sun Gear, que é do meio, e os Planet Gears, né, que são as engrenagens planetárias. Geralmente, é uma linha, é um conjunto só de engrenagens planetárias. Aqui tem dois, vocês estão vendo que a engrenagem solar conecta com uma planetária, que conecta com uma outra planetária e depois conecta, que chama de carrier, desculpa, eu não lembro qual o nome em português, que é uma engrenagem circular, né? Só que ela está em volta. Então, o que, que acontece? Existem engrenamentos planetários e que, dependendo da forma como elas são ajustadas, elas permitem mudança de rotação, tá? Então, por exemplo, você vai rotacionar a engrenagem planetária, permitindo que essas engrenagens... Você pode rotacionar a engrenagem solar, permitindo das duas uma. Ou as engrenagens planetárias efetuar apenas a translação, ou também translação e rotação. Tá? Pode acontecer também. E com isso, vai ter uma variação. Às vezes, esse carrier vai ficar parado ou vai estar em movimento. E aí é uma das formas, por exemplo, de alterar o sentido da rotação final. Essa é uma das aplicações das engrenagens dos conjuntos, engrenagens planetárias e solares. Aí, dependendo da forma como elas são montadas, elas permitem a alteração da rotação. Tá? E também muito usadas em situações onde requer grandes cargas distribuídas. Por quê? Vocês estão vendo aqui são várias engrenagens, né? Dentes largos, mesmo que sendo dentes retos, aí permitindo aí uma grande distribuição de carga, né? Diminuindo os esforços em cada um dos dentes. Tá? Vou voltar um pouco aqui só para corroborar o que eu falei agora.
Uma coisa também, o que é muito comum, isso também vê em alguns engrenamentos, né, a presença de discos como esses aí, né, que são, aí nessa ilustração aparece 3 discos com dentes. Então, geralmente, eles são acionados por exemplo, dependendo da situação, quando você aciona um sistema de transmissão como esse, né, às vezes esses discos se afastam, né? O intuito aqui, o que que é? Às vezes você aciona uma alavanca, um dispositivo, para retirar esses discos para fora, evitando a transmissão desse eixo para o conjunto mecânico. Porque o intuito de alguns dos acoplamentos é, mesmo que a rotação de entrada esteja em curso, a rotação de saída está parado. É igual que eu falei agora da transmissão por correias, né? Existem engrenamentos mais ancestrais aí, mais simples, né? Em que, por meio de uma manivela, você desacoplava um eixo do outro. Enquanto um estava em movimento, o de entrada, o da de saída estava parado. Um em movimento, outro parado. Então, existem, às vezes, esses esquemas, mais para frente eu vou mostrar algumas animações, em que tem discos denteados, como esses aí, que eles acoplam e desacoplam. Por quê? Porque, assim, tem os dentes aqui de dentro, né? Que transmitem o movimento, né? Porque os dentes, né? É aquela história da transmissão pela forma. E tem os dentes aqui do lado na parte externa, né? Enfim. E, então, esses dentes que acabam transmitindo o movimento, né? Tornando-se possível o movimento do eixo para o CVT, para o resto do CVT. Ah, esses discos que eu falei, aí são 5, na verdade. O que vocês estão vendo aí? Que a transmissão se dá numa situação em que as engrenagens planetárias elas estão fazendo apenas uma translação, tá? Apenas translação. E a rotação do eixo é igual à rotação do Carrier, né? Que acaba sendo a mesma rotação desta polia. E aqui que vocês estão vendo agora, que a rotação do eixo ela está sendo horário e o da polia anti-horário. Por quê? Porque não está tendo mais apenas a translação, está tendo também a rotação, além da translação, a rotação das engrenagens planetárias e o Carrier passa por um movimento diferente. Tá? Aí mais para frente eu vou falar de engrenagens, que uma das formas, né, de alterar a rotação é simplesmente conectar duas engrenagens. Por quê? Você conecta duas engrenagens, uma vai estar em sentido horário, outra anti-horário. Tá? E aí, o que vocês estão vendo aqui no final das contas? Eu até vou voltar um pouco. Para eu entender aí que a engrenagem solar está sentido, acho que horário, a azul está anti-horário e a verde horário de novo, e o carrier está parado. Então, então pelo jeito, dependendo da forma como você engrena, né, para você colocar marcha ré, né, para alterar a rotação e você andar com o carro para trás, você, ao invés de conectar o eixo com a polia, desculpa, o eixo, né, com a engrenagem solar na polia, você vai conectar as engrenagens planetárias, essas 3 azuis internas, na polia, tá? Então, por isso que a polia está promovendo aí a marcha ré no carro. Vocês podem ver aí que o sentido, né, dessas engrenagens planetárias azuis é a mesma da polia, que é algo que é diferente da solar. E essas verdes servem apenas para manter, né, a firmeza no sistema, permitindo que o carrier fique parado.
Eu acho que até falei uma besteira, uma coisa errada, mas assim, não é uma coisa sem sentido. Voltando um pouco, o que vocês podem ver, na verdade, antes, né, de falar da marcha ré, o quem transmite o movimento para a polia não é a engrenagem solar, e sim é o carrier. Porque o carrier aqui, vocês estão vendo que está em movimento. Tá? A passo que quando efetua aí a marcha ré, o carrier fica parado. Como vocês estão vendo agora. E aí, vocês estão vendo que nesse caso específico, né, é normal nos carros, né, que a velocidade na marcha ré é mais baixa. Então, o carro, qual a velocidade máxima do carro na marcha ré? Sei lá, 30, talvez 40 por hora. E aqui está simulando isso. Por quê? Porque vocês estão vendo aí que o percurso, né, da polia no eixo de entrada é menor do que da polia de saída. Então, vai, como está simulando aí uma polia maior, né? Então, o eixo de saída vai estar uma rotação, uma velocidade mais, uma rotação mais baixa. Vamos lá. Vantagens, né? Transmissão sem passos, né? Sem transmissão, sem solavanco, sem soquinhos, é, uma direção suave. Aí diz que o consumo de combustível é menor, né? De acordo com aquela análise que eu fiz, né? Porque não tem que ficar colocando rotação maior depois caindo, rotação maior e caindo. Agora, aqui tem as desvantagens, né? Um torque mais limitado, dizem, né? Um custo mais alto, mas com o desenvolvimento tecnológico ele tende a cair, popularizando nos outros veículos, né? E ele está falando que é um desgaste enorme, um desgaste maior. É por isso que os CVTs apareceram nos carros até agora, porque até então, sei lá, até 70, década de 80, talvez 90, a indústria automotiva não mostrou firmeza ao introduzir essa tecnologia no mercado, porque, como eu disse, o, o CVT ou tecnologias similares, é uma tecnologia antiga. Só que era mais assim para fins de demonstração, tá? E claro, quando você compra o carro, você quer ter o maior conforto possível, para não ficar indo toda hora fazer manutenção e quer naquela história. Sempre é questão de competição, porque o CVT compete com a transmissão manual e a transmissão automática. Até onde eu sei, né, a tendência é não ter mais veículos com transmissão automatizada, que é uma outra tecnologia, eu não sei explicar. Mas se está aparecendo o CVT, é porque a intenção é ter mais vantagens do que os outros, né? Manual e o automático. A vantagem do automático em cooperação manual é que você não precisa ficar trocando marchas e não tem tantos trancos, né? Tantos soquinhos. Mas eu ouvi dizer que o consumo de combustível aumenta um pouco. Por quê? Porque o carro não foi programado pensando no conforto, não pensando tanto no consumo de combustível. É isso que eu ouvi falar. E CVT é algo a mais além do automático. Tá? Então é isso. Aí fala também, né? É que agora tá apagado aqui. O cara que fez aí inseriu lá os vídeos no YouTube, colocou um monte de monte de ícones aqui, não dá para ver, não, tá? Mas assim, quando fala, né, menor consumo de combustível, por consequência, menor emissão. Mas claro que depende muito de cada modelo. Teoricamente faz sentido, né? Na prática, tem modelos que, não é isso, que mostram algo diferente. Mas é isso, tá? Isso que eu queria comentar com vocês sobre CVT. De novo, existem vários vídeos sobre este assunto, alguns em português. A primeira vez que eu dei aula falando sobre CVT, isso é alguns anos atrás, não tinha tantos vídeos assim. Era mais difícil. Agora vocês encontram vários vídeos de uma forma mais didática. Eu peguei esse aí, né, em inglês, porque é o primeiro que apareceu no YouTube, né? Peço desculpa porque ter esquecido de colocar pelo menos algum link. Mas eu achei que foi bastante didático dessa forma, tá? E por que que eu falo de CVT? Por dois motivos. Primeiro, veículos atuais, né, tem essa tecnologia, e segundo, porque é um avanço daquele conceito da polia com vários degraus, né? Então, é uma aplicação mais avançada das tecnologias que, inclusive, tinham
e sistemas de transmissão de correios, como vocês podem ver aqui atrás. Tá, falei demais. Sobre polias e correias, é isso que tinha que falar. Os próximos vídeos eu vou falar de outros procedimentos, de outros elementos de máquinas. Grande abraço.